Espondilose, espondilólise e espondilolistese. Essas três condições costumam afetar a coluna vertebral e causar algum prejuízo, algum tipo de dor. Hoje eu vou falar sobre essas três condições. Se você quiser saber mais sobre doenças da coluna, fica aqui nesse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião e cirurgião de coluna. Já se inscreve aqui no canal se você quiser saber mais sobre as doenças neurocirúrgicas e neurológicas. A primeira condição que a gente vai falar hoje é a espondilose. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, só que com outro nome. A espondilose é o termo médico que a gente usa para falar sobre artrose. E o que é a artrose? É o envelhecimento, o desgaste natural que acontece ao longo do tempo. E ela pode afetar tanto a coluna cervical, como a coluna torácica, como a coluna lombar. A coluna cervical é essa que fica aqui atrás do pescoço, a coluna torácica fica no meio das costas e a coluna lombar é aquela que fica lá embaixo, próximo ao bumbum. A espondilose pode acometer pessoas de todas as idades, mesmo ela sendo um envelhecimento natural do corpo, porque algumas pessoas têm alguma predisposição genética a ter um desgaste mais intenso ao longo da vida. Doutor, eu tenho 30 anos e já tenho sinais de espondilose, de artrose na minha ressonância. Isso pode acontecer. O que você vai ter que fazer é fazer atividade física ao longo da vida para prevenir que essa espondilose gere sintomas. Não é porque você tem espondilose que você vai ter sintoma. Não é porque você tem artrose que você vai precisar de cirurgia. A imensa maioria dos casos não precisa de qualquer procedimento cirúrgico, apenas um tratamento conservador, às vezes uma fisioterapia, às vezes um pilates, mas na imensa maioria das vezes a musculação vai te fazer muito bem e evitar uma cirurgia. Quais são os sintomas mais comuns da espondilose, da artrose? É a dor, seja na cervical, na torácica ou na lombar. Ela dá uma dor chata que não passa, às vezes piora com o movimento, às vezes melhora com o repouso e quando a gente faz uma bolsa de água quente. E a dor, ela pode ser de diversas maneiras. Depende da região acometida e depende se essa artrose está comprimindo algum nervo específico. Por exemplo, a gente pode ter uma artrose, uma espondilose no pescoço que vai formar o famoso bico de papagaio, que na medicina a gente chama de osteófito. Esse bico de papagaio, ele pode pinçar, pode comprimir um nervo que vai levar a inervação lá para o braço, lá para a mão. E isso pode gerar uma dor intensa no braço, uma dor intensa na mão. A gente chama essa dor que começa no pescoço e corre para o braço de cervicobraquialgia. Isso pode acontecer também na coluna lombar e pinçar o nervo que vai lá para a perna, o nervo ciático, por exemplo. Então tudo depende do grau da espondilose, o que ela está afetando, o que ela está comprimindo. Na imensa maioria das vezes, ela pode dar uma dor localizada na cervical ou na lombar sem irradiação propriamente dita. Doutor, a espondilose tem cura? Não, a espondilose não tem cura, mas ela tem um tratamento. Você pode evitar, você pode retardar a progressão dessa doença. E como? Com atividade física. A atividade física vai manter a tua coluna saudável por muitos anos. Em alguns casos a gente lança a mão de fisioterapia, claro, com um profissional especializado em doenças da coluna. Em alguns casos a gente pode utilizar algumas medicações, analgésicas, relaxantes musculares e raros casos a gente precisa fazer uma cirurgia para tratar essa espondilose, para tratar essa artrose. Segundo, espondilólise. Vamos separar aqui a palavra. Espôndilo quer dizer vértebra e lise quer dizer fratura, ruptura. Então a gente tem uma ruptura da vértebra. Mas a espondilólise é uma ruptura numa parte muito específica, uma parte que a gente chama de pars interarticulares. Essa pars interarticulares, essa parte interarticular, ela conecta a porção posterior da vértebra com a porção anterior. Então a gente tem uma desconexão de uma parte da vértebra com outra parte da vértebra. E qual a causa dessa espondilólise? Tem várias causas. A imensa maioria dos casos ocorre porque nascimento, a pessoa tem uma falha durante a formação do corpo, uma falha congênita que a gente chama. Doutor, eu tive uma pancada, eu bati o carro e desenvolvi uma espondilólise. Pode acontecer, que é a espondilólise traumática. O fato é que a espondilólise, ela pode passar a vida toda sem gerar qualquer tipo de sintoma, mas ela pode dar uma dor lombar, ela pode dar uma dor cervical, é muito mais comum na região lombar, tá? Ela pode dar uma dor lombar, ela pode dar uma dor que irradia para o ciático, mas não é comum. Qual que é o quadro comum de um paciente que tem espondilólise? É ele desenvolver uma espondilolistese, que é a terceira condição. Vamos separar a palavra espondilolistese.
espôndilo é vértebra, listese é movimento, é escorregamento. Então a gente tem um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Lembra que a espondilólise a gente tem uma falha numa parte da vértebra que faz uma descontinuação da porção posterior da vértebra com a porção anterior da vértebra. Com a espondilólise a gente pode desenvolver a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. E isso também pode gerar sintomas, como o quê? Dor na coluna, a dor no ciático, se está com o nervo pinçado, comprimido, se essa espondilolistese está comprimindo o nervo, pode gerar uma dor referida, uma dor irradiada para a perna. E a espondilolistese pode gerar sintomas tal qual a espondilose, tal qual como a artrose, depende do nervo que ela está acometendo. Na espondilolistese, a gente tem diferentes graus, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, de acordo com o grau de escorregamento de uma vértebra sobre a outra. O grau 1 é o mais tranquilo, mais simples, é quando a gente tem um escorregamento de até 25% de um corpo vertebral em relação ao outro. Já o grau 4 é um escorregamento mais grave, é quando a vértebra está totalmente escorregada uma em relação à outra. Isso costuma gerar sintomas bem severos e bem incapacitantes. Beleza, mas toda espondilolistese precisa ser tratada, precisa de cirurgia? Não, não precisa de cirurgia. Na verdade, a minoria dos casos vão para cirurgia. A gente sempre fala que se a gente pode, a cirurgia tem que ser a última opção. A gente tem que tentar tratamentos conservadores, remédio, fisioterapia, infiltração, risotomia, que é um outro procedimento minimamente invasivo, antes da cirurgia. Se nenhum desses deu certo ou deu certo por um tempo, aí a gente pode lançar mão de uma cirurgia via aberta para corrigir esses defeitos, seja a espondilólise, que é a falha da vértebra, ou a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra em relação à outra. Tá, doutor, beleza, entendi todos esses termos. E existe alguma coisa que eu possa fazer para prevenir todas essas condições ou para tratar? Sim. Atividade física, manter uma boa postura, manter uma boa musculatura, não ficar com sobrepeso, com obesidade. Então, quanto mais você tiver uma forma boa, uma forma física excelente, menos dor você vai sentir e menos complicações dessas doenças você vai ter. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer manter uma boa qualidade de vida, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like.